E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre RBHG11, um fundo que eu gosto bastante, inclusive é uma das minhas maiores posições da minha carteira, então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de dezembro dele, a gente já começa pela taxa dele, que é bem baixa, 0,8, é uma taxa extremamente interessante, poucas gestoras adotam uma taxa tão baixa assim, então a gente já tem uma otimização de custo, ou seja, mais dividendo para o cotista, além de outros pontos que a gente vai comentar, mas já é um ponto positivo para a gestora, né? E aí a gente vai ver, o valor patrimonial do fundo é de 180 milhões, são 10 mil investidores, daria mais ou menos 20 mil reais por investidor, o que é muito acima da média dos outros fundos, né? Então a gente entende que são poucos e bons investidores com bons valores financeiros, né? E hoje ele tá mais ou menos 0,8 do VP, que dá para ele um dividend hoje de quase 16%, o que é muito interessante. O fundo hoje, embora ele se chame High Grade, né? Rio Bravo High Grade, ele tem uma pegada um pouco mais medium risk e ele também tem uma pontinha de high yield também. A gente já vai entender tudo isso, como é que funciona, mas é um fundo de uma qualidade ok, a gestão é boa, a qualidade da carteira é um medium risk, então não é de altíssima qualidade, mas a gente tá falando que tem um retorno bem interessante. Quando a gente compara com os pares dele em medium risk, é um fundo bem interessante, então eu gosto bastante, mas vamos dar uma analisadinha ali, vamos voltar para ver um pouco mais do que tá acontecendo, né? Então vamos lá. A carteira, o que eles estão fazendo, né? O fundo eu gosto bastante, a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso também, mas eles giram muito a carteira. E isso acaba gerando não só um lucro maior, então ponto positivo, e também acaba gerando uma realocação. Então toda hora você está diminuindo a exposição que você acha que vai dar ruim, se você está aumentando a exposição mais tranquila. Então o fundo em 3, 6 meses saiu de uma posição grande em papéis, em CRIs de CDI, para IPCA. Então eles têm esse giro muito rápido e muito frenético de uma gestão ativa, o que é bem interessante, né? E aí eles comentam aqui que eles estão priorizando CRIs com alto nível de spread. Então muitas vezes, por exemplo, esse CRI Porto que ele pegou esse mês agora, ele pegou esse CRI Porto para uma operação de financiamento do término de 2 obras na cidade do Rio Grande do Sul, enfim, e aí CDI mais 5. Muita gente olha e fala, porra, CDI mais 5, isso aqui é high yield do máximo high yield que existe. Só que a gente tem que entender que eles estão buscando fazer justamente operações que tenham um alto nível de spread. O que é o spread? É a diferença. Então, a gente está falando que a diferença aí nesse caso, por exemplo, é de 5%, porque tem um spread no CDI de 5%, né? Então, nesse caso, aí para IPCA funciona um pouquinho mais diferente, mas só explicando como é que funciona no CDI, seria isso. No IPCA, por exemplo, se o Tesouro IPCA está pagando IPCA mais 7, algo que estivesse a IPCA mais 3, tem um spread de IPCA mais 10, teria um spread de 3, né? Então, assim, eles comentam dessa alocação em dezembro, enfim, e a gente tem que entender que o pessoal olha esse CRI Porto aqui e fala, porra, é high yield isso daqui, porque é CDI mais 5, só que a gente tem que entender, o mais importante num CRI não é entender a taxa dele, é entender as garantias, é entender a operação e é entender o prazo. Então, mais do que o valor que está sendo pago pela empresa, é entender alguns outros pontos que vão além de você analisar uma simples taxa, né? Então, eles têm focado em altos níveis de spread de crédito, mas que mesmo assim possuem um bom risco de crédito ali. Então, de toda forma, a gente tem que entender que muitas vezes que o pessoal olha para o fundo e fala, pô, tá comprando muito high yield, CRIs high yields nos últimos meses, dá para jogar isso para um medium risk tranquilo, tá? Inclusive é o que eles fazem aqui, e também eu acredito não ter maiores dor de cabeça ao fazer isso também, né? Mas aí vamos lá, o fundo hoje é 70% da carteira de CRI dele tá em IPCA, e aí a gente tá falando de uns 30% em CDI, já que tem 6% em caixa, né? Então a gente tá falando aí de um 70-30, o que é bem interessante. IPCA, aí a taxa média eles não especificam se é taxa média de aquisição ou taxa de média de MTM, acredito eu que seja de aquisição, o que a gente já vai ver um pouco mais na tabela ali, que a gente vai dar uma analisadinha nos CRIs, mas de toda forma a taxa média seria legal ter as duas, né, ou pelo menos a compra de quando foi feito esses CRIs aí. Mas enfim, de toda forma, IPCA mais 7,5, acredito que de aquisição, e CDI mais 30% em CDI mais 5, aí sim, nesse caso, não daria para falar pela taxa se seria medium risk ou seria high yield ou se seria high grade, enfim, mas acredito que o CDI sim, a gente já tá falando aí de um medium risk high yield, enquanto o IPCA ele mantém um pouco mais o pé no chão, até por ser maior a alocação dele, né? Interessante comentar sobre isso de toda forma. A receita segue igual aqui, não tem muitas novidades, e o que é muito interessante eu justamente ia comentar com vocês. Primeiro assim, o fundo tava com a reserva negativa, agora vendeu alguns CRIs aí com lucro e aí aumentou um pouco mais a reserva.
reserva, então interessante. Agora a gente tá com a reserva de 10 centavos mais ou menos. E aí, justamente isso que eu queria comentar com vocês. Hoje, o recorrente do fundo, se a gente pegar o que está investido em CRIs, daria mais ou menos um retorno de 0,7 por cota. Hoje ele paga 0,85, 0,9, então ele tem uma diferença aí de uns 15 centavinhos, né, de uns 20 centavos, isso é muito interessante de toda forma. E aí, da onde que vem esse resultado extra? Vem da venda contínua que ele faz. Então, como ele fica girando muito, ele fica toda hora... isso é muito interessante. Quando você origina um CRI, você define a taxa que o credor vai pagar. Quando você vende esse CRI, você define a taxa que o comprador vai receber. Então, eu posso originar um CRI, como por exemplo o Porto 5, a CDI mais 5, e na hora que eu for vender ele no mercado, eu posso vender ele, como ele é um medium risk, eu posso vender ele a CDI mais 4. Esse spread de 1%, ou seja, do CDI mais 4 que eu tô vendendo, CDI mais 5 é o que ele tava pagando, eu consigo ganhar um dinheiro nessa brincadeira, porque eu que originei o CRI. Então isso é bem interessante na hora que você vende, e isso gera um lucro, e aí esse lucro ele distribui. Então acaba que o seguinte, é muito interessante até se a gente analisar na IR aqui, o que acontece? O que acontece no fundo é bem interessante. Primeiro, tem receita alta porque é um medium risk. Então, a gente já entende. Pô, legal. Tem receita alta porque é um medium risk. Segundo ponto, tem uma receita maior ainda porque ele faz a originação de CRIs e faz uma boa originação de CRIs. Eu gosto da gestão da Rio Bravo. E vende isso com muita recorrência, tá? O giro do fundo é imenso, tá? Então, vende bastante CRI. Vende CRI praticamente todo mês. Beleza, então paga bem, tem bastante lucro todo mês vindo de não recorrente, né, de venda de CRI. Tem uma taxa de gestão bem baixa, o que é interessante também. Uma taxa de performance também difícil de ser alcançada. Então, paga pouco, você paga pouco para a gestão para Rio Bravo, que é bem interessante aqui nesse caso, enfim. Então, você paga pouco e além de você pagar pouco, eles têm gastos pequenos, né? Acaba que a gestão acaba entrando nessa parte de gasto também, mas eles têm gastos pequenos. Ou seja, e outro ponto, o fundo tá 0,8 do VP. Então, você ganha mais, você tem mais lucro, você paga menos e o fundo ainda tá descontado. E aí o dividendo de 16% realmente surge, né? E aí, pra mim, hoje parece uma oportunidade, até porque pouquíssimas pessoas enxergam essas coisas, né? Todo mundo tá focado nos fundos aí com mais de 50 mil investidores, e você pega esses fundos pequenos ali com 10 mil investidores com uma boa gestão, o pessoal não sabe precificar muito bem, então pra mim eu gosto bastante dessas teses, né? Então, enfim, de toda forma aqui a carteira dele, né? IPCA, mas enfim, a gente já comentou sobre isso, enfim. E aí aqui, quando a gente vai analisar os investimentos, de fato, não daria pra falar que o fundo é o das mil maravilhas, e ele de fato hoje não é um high grade. Não teria a mínima chance de você falar hoje que o fundo é um high grade até pelos setores de atuação. Então, 30%, então uma exposição grande, investida em corporação, que não é o segmento mais lindo do mundo. Inclusive um CRI recente da Eco acabou dando um calote aí, teve um vencimento antecipado, acabou que vai pagar só 90% do saldo devedor, então 10% aí fica de um prejuízozinho aí pra você. Então, assim, não daria pra falar que é o setor mais tranquilo da economia, junto com varejo, agronegócio e loteamento. Então, assim, a gente tem as maiores... Cara, aqui eu acho que eu tô falando mais de quê? 28 mais 30, 50. 50 mais 10... Aqui vai uns 75% do fundo em segmentos de um risco bem elevado, um risco mais elevado. Então, de toda forma, não daria pra falar que o fundo é high grade, né? Então, assim, de toda forma, interessante comentar sobre isso, porque o fundo hoje ele é um medium risk com a pontinha de high yield ali. Então, de toda forma, eu vou comentar sobre isso com vocês, porque mesmo, não, ele vende os CRIs, enfim, se esse CRI der calote não é problema dele, porque alguém já vai ter comprado a esse nível. A gente tem que entender que é um risco maior, sim. Então, não dá pra achar que você vai ganhar 16%, e você tá pagando barato por isso, não. Você tem o seu risco incluso ali, e aí vai do seu perfil aí de incluir um pedacinho na sua carteira, se fizer sentido pra você. E aí, quando a gente fala de loan to value, né, nada mais é do que o valor que você tem em garantia dividido pelo valor que você emprestou, ou seja, quanto menor esse número, normalmente mais garantia ele tá te dando, que não necessariamente é muito bom, porque a gente entende que um credor de boa qualidade não vai querer dar tudo de garantia. Então quem vai precisar dar muitas garantias é um credor de pior qualidade. Então, quando a gente vem aqui, o que me deixa um pouco mais com a sobrancelha um pouco mais levantada é os CRIs que não tem garantia, que não tem loan to LTV, aí tem outra estrutura, enfim, não tem uma cota de um fundo imobiliário como garantia, mas essa cota não vale nada, enfim, garantias, aval, PF, enfim, garantias que não valem nada, não tem como você mensurar o valor disso. Então, pra mim, isso eu levanto a sobrancelha em questão a loan to value, que não existe, né, NA, um LTV acima de 75% também levanta um pouco a sobrancelha, porque
não é muito bom, porque a gente tá falando que acima dos 90, dos 75%, o cara, se ele der um calote, a margem que você tem ali, se ele não pagar e você tiver que executar as garantias, o que aconteceu no Eco, a margem para você conseguir não perder dinheiro é pequena, tá? E também o que eu levanta a sobrancelha é no LTV menor do que 25%, porque aí sim o cara teve que dar a alma dele, quase que assinar um cheque. Eu te dou a minha alma falando, né, que ele, para poder pegar essa dívida. Então acaba que é uma empresa que tá mais, né, com uma situação financeira mais difícil, né, mais complicada. E aí, quando a gente fala de risco aqui, eles colocam que 50% está em high grade e 30% em medium risk. Eu vou discordar um pouco mais. Acho que tudo isso aqui não é high grade, tá? Então, enfim, aí vai da avaliação deles, vai da sua avaliação, vai da minha avaliação. Cada pessoa tem um perfil aí para definir a qualidade dos CRIs, mas acredito hoje que a carteira dele seria mais no olhômetro aqui, deva ser algo invertido, né? Então, 50% em medium risk, uns 30% em high grade e uns 15% em high yield, né? Enfim, acredito que algo nesses parâmetros, algo nesse gênero, né? Deva chegar mais perto da carteira do que é o fundo hoje, né? Então, vamos dar uma analisadinha em alguns dos CRIs deles. Planta Inc., Emoções Incorporadora, Latam Bradesco, que tá aí tem muito tempo, e também o Porto 5, que foi o que ele comprou atualmente, né? Se a gente vem aqui na tabela, aí é o que eu justamente comentei com vocês. Falta de duas uma. Ou a taxa MTM, porque acredito que essa taxa que ele comenta seja a taxa de emissão, o que sinceramente ajuda, mas seria bom ter as duas taxas. Ou, se ele não adicionar essa taxa de MTM, a taxa, o prazo em que ele comprou e que foi emitido esse CRI, né? Então a gente poderia, aí sim a gente conseguiria calcular um MTM a partir disso. Mas de toda forma, a gente não tem essas informações, então a gente faz aqui um trabalho mais manual, né? Então sim, de toda forma, Planta Inc. O fundo diversificou bastante, tá? Então, inclusive, o que eu tava comentando com vocês de giro, como ele vem girando muito, ele conseguiu. A maior exposição dele há pouco tempo atrás era 10%, agora já chegou a 7%, então bem interessante comentar sobre isso. IPCA mais 10, então já dá pra falar que entra ali no medium risk, tranquilamente, daria pra falar isso. Incorporação, não é dos setores mais tranquilos, e um LTV, ok, não um LTV legal. Agora, Latam Bradesco, tá aí há muito tempo, acredito que seja uma tranquilidade total aqui pro fundo. IPCA mais 5 é uma barganha, né? No setor de aviação, mas enfim, Latam com a estrutura ali do Bradesco por trás, enfim, e acaba não tendo nenhum LTV porque é uma fiança do Bradesco, a garantia é uma fiança do Bradesco, enfim, eu fico um pouco, essas garantias assim que não tem um valor físico de fato, eu fico um pouco mais de olho, né? Então assim, e aí tem o último CRI que a gente vai pegar aqui, Emoções Incorporadora, já dá pra entender que é um risco maior por ser incorporadora, aí a gente fala de CDI mais quase 6, era CDI mais 4,7 há pouco tempo atrás, fez algumas operações, foi para CDI mais 5,8, né? Interessante. Quando a gente fala de operações CDI, normalmente são operações de curto prazo. Como são operações de curto prazo, o risco, querendo ou não, ele é um pouco maior pelo ponto do seguinte, esse cara tá pegando uma dívida de curto prazo, ou seja, a chance dele tropeçar no meio do caminho é grande, mas de toda forma, a gente fala, quem que é mais difícil tropeçar no caminho? Um cara que vai percorrer 10 mil quilômetros e ele dá um tropeço ou um cara que vai percorrer 100 metros, né? Qual que desses dois vai dar um tropeço ao longo do tempo? De toda forma, tem esses dois pontos. Eu, pessoalmente, CDI mais 6 já é puxado. CDI mais 6, então, pra mim, já entraria no high yield esse daqui. Até por conta das garantias, a gente vai dar um pouquinho mais nessa analisada. Então, vamos lá. Aqui tem os indicadores médios, né? Duration de 3 anos, LTV de 50% mais ou menos, 35 CRIs, enfim. E aí, a gente pegando aqui, eu deixei anotadinho, Latam, assim, esse entra no high grade tranquilamente, tá no fundo há muito tempo, entra no high grade tranquilamente, tem a fiança aí do banco do Bradesco, que eu pessoalmente não gosto dessas garantias que não tem nada, mas beleza, né? Latam com o Bradesco, você passa essa batida, mas enfim. Emoções incorporadoras, CDI mais 4,5, né? A gente viu lá no relatório tava 5,8, né? Se eu não me engano, ou eu vi errado, eu acho que é. Não sei se eu vi errado, vamos verificar aqui de novo. Emoções Incorporadora 5,8. Então aí teve um descasamento de informação. A gente tem que depois, se você estiver interessado, pode entrar em contato com a gestora para comentar sobre isso. De toda forma, não acho que é algo que afete muito, né? Tava a 4,7 há pouco tempo atrás. Mas enfim, de toda forma, tem boas garantias, curto prazo. Então, assim, acredito que não deva dar maiores dores de cabeça, né? Essa da Emoções Incorporadora. De toda forma, gostaria de ver ele vendendo isso, né? De ver ele vendendo esse CRI aí de curto prazo.
caso, aqui tem o Eco. Cadê? Aqui por aqui tinha o Eco, mas aqui em cima tem a planta Rink. Aqui o Eco, não sei onde que tá o Eco. O Eco deu calote, enfim. Aqui tá o da planta Rink, PCA mais 10. Aí a gente não sabe, aí realmente ter a MTM seria importante. E não tem uma. Não tem muita estrutura de garantia, mas tem uma garantia ali até que razoável, né? Então, de toda forma, a gente segue o jogo aqui. A gente poderia colocar isso aqui no high grade forçando um pouco a barra, tá? A planta aí que poderia colocar na casa do high grade forçando um pouco a barra. E aí o Porto 5 seria mais 5%. E aí ele tem uma estrutura boa de garantias. Mas de toda forma eu colocaria isso aqui. Não dá pra colocar isso aqui no high grade nem de longe, né? Então de toda forma eu colocaria aí num medium risk, forçando a barra também um pouquinho no medium risk. E aí eu acredito que esses CRIs aqui de CDI, acredito que ele deva vender ao longo do tempo, né? Não acredito que não seja a estrutura. Mas então é bem interessante comentar sobre o fundo, porque é um fundo que ele tem uma gestão boa, você paga barato, tá descontado, tem uma taxa interessante, tá conseguindo vender sempre os CRIs, então tá sempre conseguindo fazer essas alterações de modo mais rápido, que é bem interessante. Então, assim, é um fundo que eu gosto bastante. Tenho bastante exposição na minha carteira em cima dele. E, cara, é fundo de CRI. Fundo de CRI não tem muita emoção. Tá barato, compra, tá caro, não compra. É simples, né? Então, inclusive, quando você vê o KNCR acima do VP, aí você vê loucuras, né? Você vê algo que não faz sentido. Realmente o pessoal fazendo sardinhagem. Agora, quando você vê um fundo de CRI e você faz um cálculo de PDD ali e chega perto das médias, pra mim 0,8 num fundo pagando esse tanto, que, por exemplo, o CRIECO, eu quero deixar algo bem claro pra vocês, o CRIECO, por exemplo, deu calote, você só consegue 90% do saldo devedor restante, só que você consegue 90% do saldo devedor restante, só que ao longo do tempo em que ele estava adimplente, ele foi pagando. Então, ao longo do tempo que você estava adimplente, na maioria dos casos, se esse cara ficou adimplente por um tempo mínimo ali, por exemplo, de 3 anos, que é a duration do fundo média, e o vencimento é mais ou menos de 5 anos, ele ficou adimplente por 3 e chegou no quarto ano, ele deu a inadimplência dele e teve que executar a garantia, você em 3 anos já recuperou tudo. Então, em 3 anos você já saiu no lucro na operação. Então, é interessante. No lucro total? Não, mas você saiu no lucro. Então, essa é a vida que segue, né? Então, interessante comentar sobre isso de toda forma. Se você gostou do vídeo, já deixa teu like aqui. Já pode deixar qualquer dúvida também que você tiver nos comentários. E a gente chegou numa marca bem interessante. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo no atual momento que ele tá saindo, você vai ver aí que a gente chegou numa marca bem interessante. Então, em breve vou trazer um vídeo também pra poder comentar um pouco mais sobre essa marca. E um ponto interessante também é que se você quiser saber da minha carteira, pô, o RBRHG é uma das maiores posições, mas qual que será as outras, né? Se você quiser saber um pouco mais da minha carteira, vou deixar o link da comunidade Cine aqui embaixo. E aí eu te espero nos próximos vídeos, fechou? Se inscreve no canal e não perca os próximos vídeos. É isso, é nóis e